Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive há alguns dias atrás, enquanto eu fazia o meu devocional. Eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui, mas calma, não arrepia não, porque eu sei que tem gente quando fala de Bíblia já quer pular o vídeo, calma. Não sei qual que é a sua religião, no que você acredita, ou se de repente você não acredita em nada, mas de qualquer forma, se você faz uma leitura da Bíblia mais apurada, você vai ver que ali você tem lições universais. Muitas coisas que a ciência hoje tem descoberto são coisas que lá na Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, já era falado, já estava sendo escrito. Então a Bíblia, ela é um livro, sim, espiritual, para autoconhecimento, para a gente se desenvolver na nossa espiritualidade, nos nossos relacionamentos, no nosso íntimo, no nosso interior, mas ela é também um livro que traz muitas chaves para as nossas vidas, trazendo vários princípios e muitas coisas importantes. Então fica comigo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse insight e você vai poder compartilhar um pouquinho comigo, tá bom? E essa passagem está lá em Mateus 13, dos versículos 3 até o 8, e diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Trazendo para essa nossa jornada de empreendedorismo, de busca por desenvolvimento pessoal, profissional, autoconhecimento, todos os desafios que a gente vive diariamente, essa parábola que Jesus trouxe aqui, ela traz uma reflexão muito interessante para a gente. Aqui ela está falando diretamente com a gente receber essa semente, a palavra de Deus aos nossos corações. Mas vamos sair dessa parte espiritual e trazer um outro aprendizado que a gente pode tirar com essa parábola aqui. Quando eu li, quando eu fiz o meu devocional, eu comecei a pensar, qual era a terra que as sementes estavam caindo? Qual era a minha terra? O que em mim está sendo absorvido de tudo que eu conquisto, de tudo que eu busco? Eu sou uma pessoa que eu sou muito voltada para conhecimento da parte de empreendedorismo, para autoconhecimento, e às vezes eu fico muito nesse mental. Muitas vezes eu busco, me alimento, coloco um monte de conhecimento para dentro, só que eu não tenho tempo de absorver tudo aquilo que está acontecendo. E isso pode acabar trazendo para a gente uma obesidade mental. Ou seja, você se alimenta de muito conteúdo, mas aquilo ali não é absorvido, não é digerido, e você não faz nada de muito importante e relevante com aquilo. E eu vejo isso nessa primeira terra. Essa semente, quando ela cai no caminho, ela não é absorvida em nada. E logo as aves vêm e levam ela embora. Então isso me traz o quê? Essa primeira terra. Será que você tem dado importância para os conhecimentos que têm surgido à sua volta? Para as oportunidades de conhecimento, de fazer um curso, uma imersão, alguma coisa que seja para esse desenvolvimento? Você está se desafiando nesse ponto? Ou você tem ficado aí na zona de conforto? Não faz nada, não sai do lugar, continua todo dia vivendo igual, a mesma coisa? Então é algo para se analisar, porque se você está nesse lugar, nada vai ser absorvido e você vai ser somente um lugar de passagem para as pessoas passarem por você e continuarem o caminho. Muita gente vai passar por você, você vai ver a jornada delas acontecendo, elas evoluindo, crescendo, e você ali, sempre parado no mesmo lugar. Já a segunda terra, que fala aqui sobre o solo rochoso. Às vezes você recebe aquela informação, você se empolga, como uma imersão, por exemplo. Eu já fiz o método CIS diversas vezes, por exemplo, do Paulo Vieira. E é muito bom, traz muito aprendizado. Só que sabe quando você sai num gás violento dali, no domingo à noite, na madrugada, querendo mudar o mundo. E aquilo ali dura uma semana no máximo. Por quê? É algo que é muito forte, você vê relevância naquilo, você se empolga, só que não tem uma constância. Você não consegue dar uma sequência naquilo. E aí, quando o sol vem, que eu traduzo aqui como as circunstâncias da vida, como os desafios, você perde tudo aquilo que você absorveu. Ou seja, não dá tempo daquilo germinar, crescer e dar fruto. E tem o terceiro solo, que é quando a semente cai entre os espinhos. E vou te ser sincero, quando eu estava fazendo o meu devocional, infelizmente foi aqui que eu me encontrei. E que eu entendi como esses espinhos, as circunstâncias da vida, quando a gente está tão emaranhado em diversos problemas, em diversas coisas, em diversas obrigações, é tanta pendência, tanta tensão, tanta coisa ao nosso redor, e quando você recebe uma boa semente, algo que seria para te dar fruto, para fazer crescer, germinar, e às vezes até algo que vai te vincular ao seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para sua vida, aquela semente, ela é abafada
estufada e ela morre. Por quê? Você não consegue dar o que ela precisa, você não consegue dar os raios do sol para que ela possa germinar e crescer com força. E aí as circunstâncias da vida vêm e destroem aquilo tudo que foi plantado. Então eu quero trazer essa reflexão para você também. Será que você está nesse lugar em que você quer crescer? Você às vezes até visualiza qual que é o seu propósito, aquilo que você nasceu para fazer, só que você está tão emaranhado em questões da sua família, marido, esposa, filhos, trabalho, é uma infinidade de coisas. Em nosso dia, a cada dia que passa, a gente adquire cada vez mais obrigações. E aí nesse lugar você está na roda dos ratos. Você está correndo atrás, mas não sai do lugar. E às vezes aquilo que seria algo que te faria sentido para sua vida é totalmente perdido. E aí tem a última e a boa terra, que é a terra fértil, a terra que está preparada para receber aquela semente, para fazer ela germinar, crescer e dar bons frutos. E é isso que a gente precisa buscar na vida. A gente estar aberto às oportunidades, a gente ter constância nos nossos aprendizados, dar o tempo necessário para a gente poder absorver aquilo e a gente poder digerir, conseguir se desvincular dessas circunstâncias da vida, a gente entender que as circunstâncias, os problemas, as questões que a gente está vivendo não é a gente. E olhar um pouquinho para trás e ver quantas vezes a gente já não passou por situações difíceis que a gente achou que não teria solução e teve. Sempre vai ter uma solução. Então, às vezes a gente está passando por um problema, alguma questão, e o psicológico da gente fica envolvido naquilo e a gente não consegue fazer mais nada. Então, olha, quando for assim, sempre olha para trás e vê outras situações complicadas que você já passou. A nossa vida é uma montanha russa. A gente está direto em altos e baixos, em altos e baixos. E sempre vai ser assim. Mas o importante de saber é que nada na vida é para sempre. O problema que você está passando não é para sempre. Da mesma forma que se você está num momento muito feliz, muito alegre, muito prazeroso, também, infelizmente, não vai durar para sempre. Até porque se um momento feliz, a vida boa, a vida plena durasse para sempre, a gente não teria oportunidade de crescer, não teria oportunidade de aprender e de evoluir. Então, eu quero te convidar aqui a estar disponível para a vida. As coisas boas e aquelas coisas difíceis que você vai ter que passar no seu dia a dia. E agradeça a Deus por tudo isso, porque os desafios que Ele coloca para nossa vida é para a gente poder crescer, é para a gente poder aprender a ser dependente dEle, é para a gente poder aprender a fazer diferente. Então agradeça. Nos dias bons e nos dias ruins, Deus é sempre bom e Ele sempre vai estar com você. E é no deserto o lugar que a gente mais consegue crescer e aprender. Tá certo? Se esse conteúdo fez sentido para você, quero te pedir para curtir aí, se inscrever aqui no meu canal, compartilhar com seus amigos aí também que precisam ouvir essa mensagem. Seguimos por aqui aprendendo e compartilhando nossas experiências. Um abraço e até a próxima.